Hoje o nosso tema é sobre o sonhador. E na palavra de Deus, dentro da Bíblia, encontramos um sonhador. O seu nome é José. Deus revelou um sonho a José. E o fato de José ter falado sobre esse sonho a seus irmãos fez com que eles o odiassem ainda mais. Jesus, quando passou aqui nessa terra, ele pregou a verdade. Ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Muitas vezes somos odiados por falar a verdade. Pessoas que não estão preparadas ou que não gostam mesmo de ouvir algumas verdades. Mas nem por isso devemos então fazer aquilo que é contra a palavra de Deus. Sempre devemos pregar a verdade. José, então, ele recebeu um castigo dos seus irmãos. Ele foi jogado em umas cisternas, ele foi vendido como escravo, mas Jesus também, ele sofreu por mim e por você. Ele falou a verdade, ele pregou a verdade, e muitos homens daquela época o crucificou, o colocou em uma cruz. Nos dias de hoje, não é diferente. Eu e você estamos vendo muitas coisas através da internet, televisão, até mesmo nas ruas onde moramos. Não é difícil ver os valores sendo invertidos. Mas hoje eu quero falar com você sobre o sonho. Muitas vezes Deus nos dá sonhos, objetivos, para a gente alcançar. Mas de repente, alguém atravessa a nossa vida e logo paramos de sonhar. Basta às vezes uma palavrinha, um não sei, e você já desiste do seu sonho. Ele quer falar com você. Deus realiza os teus sonhos. Deus realiza os meus sonhos. E para isso, nós precisamos sempre falar a verdade. Jacó era pai de José. E Jacó amava muito o seu filho José. Ele não escondia a preferência por este filho. Mas todo o amor que ele dedicava ao filho, José, fez com que os outros irmãos tivessem inveja de José. José era o filho predileto de Jacó, por ser filho da sua amada Raquel. Os ciúmes, a inveja dos irmãos de José só crescia, só aumentava, porque José contava ao seu pai todas as coisas erradas que os seus irmãos faziam. O presente do casaco colorido, da túnica colorida que José iria receber do pai, tinha um significado. Geralmente, o significado era das bênçãos, que, naquela época, era reservada para o filho mais velho. Mas José, ele não sabia ficar quieto. Deus havia mostrado um sonho para ele. Deus revelou uma situação onde colocava José em uma posição de autoridade. Quando ele contou esse sonho para os seus irmãos, toda aquela inveja cresceu e eles o odiaram ainda mais. A descrição do segundo sonho, então, de José, quando ele contou para o pai, provocou uma repreensão do pai e provocou ainda mais a fúria dos seus irmãos. Depois que os 10 irmãos de José levou o rebanho para pastar em Siquém, o pai de José então pediu para que ele o encontrasse com os seus irmãos. Embora José soubesse que os seus irmãos o odiavam, ele era obediente e ele foi então ao encontro dos seus irmãos. Quando eles avistaram José lá de longe, toda aquela inveja, aquela fúria, aquele ódio, fez com que eles tomassem uma terrível decisão de matar José. É assim que o pecado, ele vai se desenvolvendo. Ele começa com ciúmes,
com inveja, com um pensamento, e ele vai crescendo dentro das pessoas e vai tomando conta do seu coração, do seu pensamento, da sua alma, até que aquela pessoa, então, ela toma a atitude. O nosso coração pecaminoso, muitas vezes, ele nos leva a cometer ações que não agradam a Deus. A Bíblia, ela vai nos dizer que ninguém é bom comparado com o padrão de Deus. Mas Deus nos ama tanto e precisamos ensinar sobre esse amor. Mesmo eu e você sendo pecador, Deus então enviou o seu único filho para que morresse naquela cruz do Calvário. Jesus não tinha pecado nenhum, mas ainda assim, ele se entregou naquela cruz. Ele fez um sacrifício por mim e por você. Ele derrotou Satanás, ele derrotou todos os demônios, ele pegou a chave da vida eterna. Sabe por quê? Porque eu e você temos que ter sonhos, sonhar com a nova Jerusalém, ter o desejo de encontrar com o Senhor. Mas José, ele tinha um irmão chamado Rúben e ele não queria que matassem. Então ele teve uma outra ideia, de jogar José dentro de uma cisterna, dentro de um poço. Quantos sonhos estão enterrados? Quantos projetos você já desejou, mas começou e algum motivo você parou? José, ele teve um sonho. E ele sabia que aquele sonho tinha vindo de Deus, da parte de Deus. Mesmo quando ele estava lá, dentro daquele poço, ele sabia que ele tinha que ter paciência. Ele sabia que ele tinha que ter esperança. Ele sabia que havia um Deus que estava o tempo todo cuidando dele. Deus, assim como fez com José, ele quer fazer com todos nós, nos dar a força necessária para termos paciência para enfrentar diversas situações. Mas José, ele tinha 10 irmãos, e entre esses 10, eu falei de Rúben, mas também havia Judá. E Judá, então, ele teve uma outra ideia. Podemos vender José como escravo. Olha como vamos lucrar, talvez eles devem ter pensado. Vamos nos livrar de José e ainda vamos ter alguma coisa? Olha a prova que José teve que enfrentar. Ele foi jogado dentro de um poço e ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Depois que José foi vendido por 20 peças de prata, os seus irmãos, então, pegaram aquela túnica colorida que seu pai havia dado com tanto amor, molhou no sangue de um animal e mostrou ao seu pai: seu filho está morto. Sabendo, então, que seu filho estava morto, o seu desespero, a sua dor na alma. Mas José estava vivo. Muitas vezes as pessoas pensam que o seu sonho está morto, mas o seu sonho continua vivo na mão de Deus. Mas para que ele renasça, para que ele aconteça, você precisa ser paciente, você precisa ter perseverança, você precisa ser determinado. E você precisa ouvir uma única voz que vem de Deus. Quando nós examinamos, então, toda a vida de José, mais para frente, aprendemos que além dele aprender a ser paciente, ele aprendeu a ser uma pessoa generosa. Nós também precisamos ser como José, generoso. No livro de Gênesis, capítulo 37, o versículo 19, então aprendemos que nunca devemos desistir dos nossos sonhos. Neste texto sagrado, aprendemos que na Bíblia existia um homem chamado José, conhecido como o sonhador, mas os seus sonhos se tornaram realidade. Isto não quer dizer que foi fácil.
Sabemos então a trajetória de José e sabemos quantos momentos difíceis ele passou.